Paz do Senhor, mais um vídeo, olha eu aqui trazendo mais um conteúdo importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero estar falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que esse pecado não tem perdão? Vamos entender isso na Bíblia? Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, dê um joinha, ative o sininho, todas as notificações, isso é muito importante. E faça isso antes de assistir o vídeo para você não se esquecer. Vamos lá? Eu separei aqui o Evangelho de Jesus que Marcos escreveu, capítulo 3. Vamos lá? Eu quero ler a partir do versículo 22, que diz assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então vamos entender aqui. Jesus ele está realizando os sinais, realizando milagres, operando maravilhas, e as pessoas ficavam, assustadas. Muitos achavam, como eu não li no versículo 21, mas quando seus próprios parentes ouviam, muitos não compreendiam, muitos seus compatriotas também ficavam surpresos, por que ele está fazendo aquilo. Mas os escribas, eles foram muito agressivos. E eles começam a falar, tem Beelzebu. Eles começam a atribuir a Satanás como o personagem principal nesse momento aqui, usando Jesus. Então eles dizem que Jesus tem Beelzebu e é pelo príncipe dos demônios, o próprio diabo, Satanás, que está expulsando demônios. Então eles estão rejeitando, blasfemando contra o Espírito Santo que Jesus Cristo já possuía, ok? Vamos lá. No versículo 23. E chamando-os a si, aí Jesus começa agora a palestrar de uma forma bem direta e dura. Disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados. Agora Jesus começa a aplicar a sentença. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Aí ele agora vai apresentar um pecado, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que vai ser réu de um eterno pecado. Então vamos entender aqui. Jesus está, quando ele fala assim, ninguém pode roubar-lhes os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Eu não vou entrar nesse texto aqui, tá? Porque ele vai ter que falar, ele vai falar aqui acerca de que ele que vai vencer Satanás, mas o que eu quero tratar aqui é essa sentença que o Senhor dá aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu destaco aqui primeiro que o Espírito Santo ele é uma pessoa da divindade, ele está dentro do agrupamento que nós chamamos de Trindade, um Deus manifestando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, logo, nós estamos vendo aqui a ação de um Deus usando Jesus, o Espírito Santo. E por que essa blasfêmia? Eu peguei o significado da palavra mesma, blasfemar, que fala sobre injuriar, caluniar e difamar. Então, o que eles estavam atribuindo aqui? Eles estavam difamando o que Jesus estava fazendo, eles estavam caluniando, eles estavam injuriando. Então, eles estavam atribuindo, dentro desse significado que a gente pegou aqui, eles estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo, atribuindo a Satanás, tá?
Aí talvez você fale assim, porque a gente tem que entender o seguinte, enquanto os fariseus blasfemam contra Jesus, aí tem perdão. Mas quando eles blasfemam contra o Espírito Santo, que é o que realiza a obra do Pai através do Filho, é onde não tem o perdão. Só que eu preciso entrar aqui em algumas questões, que eu até coloquei os apontamentos ali, porque quando a gente fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente precisa usar uma palavra de grande importância, que fala sobre arrependimento. Quando alguém blasfema, tá? E para não ter perdão, essa blasfêmia, ela é consciente, progressiva, permanente. Tá dando para entender? E sem arrependimento. Então, essa blasfêmia que eu peguei no significado, essa blasfêmia que é injuriar, caluniar, difamar, nada mais, nada menos, é a pessoa fazendo consciente, de forma perversa, querendo agredir mesmo, uma pessoa deliberada, ofensiva, contra a pessoa divina do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Então essa blasfêmia, ela vai proporcionar à pessoa que um enrijecimento, que não tem arrependimento. Quer ver um exemplo? Uma pessoa falou mal do Espírito Santo, atribuiu alguma coisa que o Espírito Santo realizou, alguma manifestação, atribuiu a Satanás. Só que depois aquela pessoa se arrependeu, pediu perdão, mas porque ela leu no texto que não tem perdão, ela se sente culpada e ela se sente não perdoada. Só que eu quero deixar aqui esclarecer que a partir do momento que a pessoa se arrepende de ter blasfemado, de ter feito comentário, de ter se injuriado contra aquela manifestação, desde o momento que ela se arrependeu, ok? Então, tem perdão. Por quê? A gente tem que entender uma coisa, que quando essa pessoa chega a blasfemar, perdão, e não tem a manifestação do arrependimento, ela está fazendo isso que de forma, como eu falei, consciente, ela está fazendo isso de forma deliberada, ela realmente está consciente do que ela está falando. Então, a pessoa que cometeu um pecado, mas se arrependeu, ela se arrependeu. Então, de cara, tá? Ela não blasfemou consciente, deliberadamente e nem de forma perversa. É claro que a pessoa ela vai ser perdoada. Por quê? Porque ela se arrependeu. Então, onde eu quero encaixar esse pecado contra o Espírito Santo? É quando a pessoa... Eu até anotei uma frase aqui que eu quero ler. Deixa eu ver o nome do comentarista. O comentarista é Henry, não estou enxergando direito, Alford. Preste atenção na frase que eu achei muito interessante que ele escreveu. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ele diz que é um estado de oposição intencional e obstinada, olha só, obstinada ao poder do Espírito Santo. Que frase linda, é de uma pessoa, não é num texto bíblico, mas eu vou ler de novo aqui, essa frase é do comentarista Andy Alford. Então ele está dizendo assim, em outras palavras, se você está preocupado, né? Se o que você cometeu, o que você falou, se você está muito preocupada, arrependida, sofrendo, se culpando, muito mal mesmo, é um sinal de que o seu pecado não é um pecado intencional, não é um pecado, como ele usa aqui, obstinado. Por quê? Porque houve arrependimento. Então, esse convencimento que a pessoa tem de que errou, ele só é possível através do Espírito Santo. E aí, se houve um arrependimento, quem gerou o arrependimento? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, Marlene, quando não vai ter o perdão? Quando o Espírito Santo, ele tenta convencer, só que a pessoa, ela já blasfemou intencionalmente. Tá dando para compreender? Aí eu coloquei aqui que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma rejeição total e contínua em relação a Deus através do Espírito Santo. Então ela é total e contínua. Não tem arrependimento, ok? Então é um nível, podemos dizer assim, que é um nível de incredulidade muito alto. A pessoa se torna incrédula, endurece o coração, não aceita, nem se arrepende acerca do Espírito Santo na manifestação de sua obra. Então, é essa a importância de nós entendermos, porque muitas vezes a pessoa fala mal, até xinga o Espírito Santo, mas depois vem aquele sentimento horrível, houve um arrependimento. Querido, se houve arrependimento, e eu encerro o vídeo aqui, se houve arrependimento, porque não foi um pecado, tá? Deliberado, perverso, consciente, plenamente incrédulo, e também a intenção não é uma intenção, como está escrito aqui que eu coloquei, não é uma intenção contínua, né? Porque a pessoa, ela vai ser perdoada por quê? Porque ela se arrependeu, mas ela não será perdoada porque não houve arrependimento. Então Jesus olhou para esses escribas, para esses religiosos e os sentenciou. Queridos, a obra que o Espírito Santo ele faz em nós é uma obra divina, magnífica, tá? E nós precisamos entender que a ação do Espírito Santo é uma manifestação que vem do próprio Deus Pai. Então, quando alguém rejeitar intencionalmente e você vê que é uma rejeição contínua, não tem arrependimento, não tem perdão para essa blasfêmia. Que Deus abençoe você, querido. Se você cometeu um dos pecados e já se arrependeu, se você se sente completamente, sabe, arrependido, descansa, tá? Porque esse pecado não foi contínuo e Deus, ele convenceu, fez com que você reconhecesse o seu pecado e ele lhe perdoou. Não se culpe por isso. Amém? Que Deus vos abençoe. Se inscreva no meu canal. Estou um pouco esquecida. Clique em todas as notificações, no sininho e dê o seu joinha. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!